procedimentos investigatórios. Procedimentos investigatórios, levando em consideração o que nós já falamos sobre inquérito policial, investigação policial propriamente dita, que seria o gênero, do qual fazem parte uma série de instrumentos. Então, agora nós iremos comentar alguns, com mais propriedade, o termo circunstanciado de ocorrência, que é como se fosse um mini inquérito policial. No entanto, guardadas as devidas proporções em relação ao seu reduzido porte, ao seu reduzido tamanho, nós deveremos ter em mente exatamente a aplicabilidade desse instrumento como ferramenta extremamente importante na busca do esclarecimento da eventual prática de infração penal, da autoria. É um instrumento novo criado pela Lei 9.099 de 1995. Então, não é somente ele, como nós falamos, iremos fazer alguns comentários breves sobre processo administrativo disciplinar como instrumento importante também na persecução penal, CPI, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à instauração de inquérito presidido pelo próprio Poder Judiciário, e é isso. Então, partindo desse pressuposto basilar envolvendo o inquérito policial, nós chegamos ao termo circunstanciado de ocorrência. A base principal do termo circunstanciado de ocorrência leva em consideração exatamente o seu cabimento, que o seu campo de incidência envolve as infrações penais de menor potencial ofensivo. E a sigla que eu dei é IPMPO, então, infração penal de menor potencial ofensivo. A base, o conceito legal do que é IMPO está lá na Lei 9.099 de 1995, o artigo 61 da lei, ele diz o seguinte, com devido destaque: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Daí nós podemos imaginar que o alcance dessa lei, o alcance das infrações penais de menor potencial ofensivo, abrange a totalidade de contravenções penais, ou seja, não há que se falar em nenhuma contravenção penal que extrapolaria a competência dos juizados especiais criminais, que é essa lei 9.099 de 95. Então, todas as contravenções penais enquadram-se como IMPO, e, ao mesmo tempo, os crimes cuja pena máxima combinada em abstrato, ou seja, a partir do momento que possamos analisar objetivamente a norma penal incriminadora, em qualquer de seus dispositivos, nós podemos antever exatamente a incidência. Aqui, vou pegar aqui o Código Penal e mostrar alguns dispositivos para ter análise do exercício que é importante ser feito, no que diz respeito ao enquadramento da norma, se pode ou não ser configurada como infração penal de menor potencial ofensivo. Então, nós encontramos aí os crimes dentro do Código Penal e qualquer outra legislação aplicável. A título de exemplo, nós deveremos levar em consideração o preceito secundário da norma penal incriminadora, que é a pena, combinada em abstrato, ou seja, que o legislador assim o estabeleceu. Então, nós temos aí o crime de furto, que é o artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Analisando o crime de furto, nós podemos antever exatamente que a pena combinada para esse tipo de delito, aí vou chegar lá, cadê? 155, ampliei a fonte e bagunçou o coreto. Então, tá lá, o artigo 155. Como é que nós fazemos essa análise
análise para analisar, para verificar se é o caso de infração penal de menor potencial ofensivo ou não. Está lá. O preceito secundário da norma penal incriminadora ou a pena estabelece, no caso do furto, caput, furto simples, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Como o artigo 61 da Lei 9.099 de 1995 prevê que os crimes, todos os crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, então extrapola a competência dos juizados especiais criminais. Aí nós podemos fazer exercício com qualquer outra infração penal. Vamos pegar aqui, por exemplo, extorsão indireta. Aqui está o tipo penal do artigo 160 e o preceito secundário que prevê a pena de 1 a 3 anos. Cabe ou não juizado especial? Não cabe, porque extrapola a pena. Aí nós temos outro exemplo aqui, que é o crime de dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico, que, conforme essa redação, pode ter sido revogada implicitamente pela Lei dos Crimes Ambientais. No entanto, só para exercício, é interessante observarmos exatamente a pena, que é pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso quer dizer exatamente o seguinte: é infração de menor potencial ofensivo esse crime. Aí um outro exemplo. Vou pegar aqui um pena um pouco menor. Violar direitos autorais, detenção, olha aí o plágio. Olha que interessante. Violar direitos autorais e os que lhes são conexos, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Isso quer dizer que é infração penal de menor potencial ofensivo. Então, esse é o enquadramento objetivo que deve ser feito para analisar se é o caso de configuração de infração penal de menor potencial ofensivo ou não. Qualquer outra norma especial, por exemplo, a Lei dos Crimes Ambientais, Código do Consumidor, por exemplo, os preceitos ali previstos, se a pena máxima for menor do que 2 anos, ou 2 anos ou menos, é infração penal de menor potencial ofensivo, legislado pela lei especial, a Lei 9.099. Diante desse contexto, observando aí o rol de incidência da lei dos juizados especiais, que é o cabimento. Assim, um particular eu faço em relação à Lei 10.259 de 2001, que instituiu os juizados especiais federais, obviamente que no âmbito da Justiça Federal. Essa norma é interessante porque ela inovou à época, estabelecendo que o máximo configurado como infração de menor potencial ofensivo seria crimes cometidos até 2 anos. De modo que a Lei 9.099, na sua redação original, previa o máximo de 1 ano. E aí, com a alteração no ano de 2006, a redação se igualou. Então, a partir de então, todos os crimes cuja pena seja igual ou inferior a 2 anos é considerado como de menor potencial ofensivo. E por que todas as contravenções penais? É a interpretação que se dá de acordo com a redação do próprio artigo 61. Essa é uma situação que deve ser pontuada. Um outro particular é exatamente que todas as contravenções são processadas no âmbito da Justiça Estadual, no Juizado Especial da Justiça Estadual e não na Justiça Federal. Por quê? Porque não há que se falar na ocorrência de contravenção penal que exigiria a intervenção do órgão do Poder Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Porque todas as contravenções penais, de acordo com a Constituição, lá no artigo 109, estabelece claramente, de forma transparente, que não há que se falar em contravenção penal contra bens e interesses da União, por exemplo. Ok? Então, feita essa observação, nós deveremos levar em consideração que o principal instrumento para viabilizar a responsabilização penal no âmbito dos juizados especiais é o termo circunstanciado de ocorrência, ou termo circunstanciado, ou TCO.
cujo conceito implica exatamente no meio de persecução, cuja autoridade policial acompanha, junta os elementos probatórios relacionados à comprovação da materialidade da infração penal e, ao mesmo tempo, da autoria. Então, nós temos um indicativo que o termo circunstanciado de ocorrência é algo pronto, algo acabado, e leva em consideração como finalidade, por exemplo, a otimização do resultado contra a impunidade, porque grande parte das infrações penais que antes, cujo processamento era anterior à Lei 9.099, gerava uma investigação policial, muitas das vezes culminava com a prescrição da pretensão punitiva estatal e impunidade, evidentemente. Não bastasse isso, nos casos de flagrante, exigia da autoridade policial, delegado de polícia, exatamente a lavratura do auto, que era um procedimento extremamente, ainda é um procedimento formal, com concatenado de atos, muito embora tenha sido modificado, facilitado o trabalho aí da polícia judiciária, mas na época da entrada em vigor da Lei 9.099 de 95, e um pouco depois, eu atuei como delegado de polícia e eu pude perceber exatamente isso. Na época não existia computador, era só máquina de datilografia. Então, a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, nos casos de crime de menor potencial ofensivo, não tinha outro caminho. Então, tinha que lavar efetivamente o auto de prisão em flagrante delito. Por exemplo, na lesão corporal simples, no crime de ameaça, calúnia, dano simples, e aí vai. Então, a resposta estatal frente à gravidade da infração era muito simbólica, porque comparado a inúmeros casos que chega nas delegacias, por exemplo, que exige a intervenção da autoridade policial, seria extremamente contraproducente exigir-se uma formalização muito destacada para infrações que eram de pequena monta. Então, por política criminal, como perspectiva de otimização mesmo, e busca do combate à impunidade que vigia até então, não quer dizer que até hoje não ocorra, mas essa lei ela foi muito significativa, ela rompeu um obstáculo que era exatamente o combate à criminalidade de menor potencial ofensivo. Então, hoje já é realidade, existem várias perspectivas, a evolução na busca da sanção, da aplicação da sanção em casos menos graves já é uma realidade no Judiciário Nacional e em todas as outras instituições que estão ligadas ao tema. Pois bem, feitos estes esclarecimentos a respeito do termo circunstanciado de ocorrência, nós deveremos ter em mente que ele é um documento muito simplificado. Inclusive, tem um arquivo disponível aí para a turma, um arquivo que mostra o termo circunstanciado. Então, ele é um documento já com formulário padrão, em que lá está relato do fato praticado, está a autoria, apontada a vítima, eventuais testemunhas, apreensão de documentos, requisição de levantamento técnico, se for o caso, mas tudo muito pronto, assim, é acabado. Então, a lavratura do termo circunstanciado é para ser extremamente simplificada exatamente pela desburocratização da formalização que havia aí no inquérito policial, seja ele baixado por portaria, seja por meio da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Isso redunda exatamente na afirmação de que o TCO substituiu o IP baixado por portaria e também pode impedir a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. E esse pode tem que ser colocado entre aspas, exatamente porque em alguns casos, a gente vai estar comentando, alguns casos pode, mesmo sendo infração de menor potencial ofensivo, ainda ocorrer a lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Ok? Critério. A lei estabelece como critério, seja na parte geral da própria Lei 9.099, seja lá na parte destinada às infrações penais. Dentro dessas infrações penais, é importante que se diga, infração penal é o gênero do qual fazem parte contravenção penal e crime. Então, princípios aplicáveis ao processamento dos juizados especiais, está lá o princípio da oralidade, prevalece a oralidade
no seu trâmite, evidentemente que não na confecção do termo circunstancial de ocorrência, mas sim no processamento em audiência, lá no juizado especial criminal propriamente dito. Princípio da simplicidade: quanto mais simples a concatenação dos atos a serem praticados, quanto mais simples o encaminhamento das informações, dos documentos, da base probatória, melhor é a consecução pretendida pelo legislador. Informalidade: se determinado comportamento, determinado ato, determinada ação a ser desenvolvida por todos os atores que fazem parte do contexto da aplicabilidade do termo circunstancial de ocorrência forem atingidos, não há que se falar em uma extrema formalidade. Então, busca-se, por meio da informalidade, exatamente propiciar um outro princípio, que é o da celeridade, agilizar o processamento, buscando o combate à criminalidade de menor potencial ofensivo. E economia processual. Então, com simplicidade e informalidade, principalmente, nós observamos exatamente a economia de gente, de meios. Por quê? Porque o fim é buscar a responsabilidade. Se de um modo simplificado, com menos custo para o poder público e para a sociedade, atingir o seu fim, que é exatamente a exigência da prestação jurisdicional em um determinado caso concreto, então cumpre todas as exigências legais e constitucionais aplicáveis. Mas o formato do termo circunstancial de ocorrência deve ser levado em consideração exatamente o que estabelece o artigo 69 da Lei 9.099. A autoridade policial que toma conhecimento da prática de uma determinada infração penal de menor potencial ofensivo, seja contravenção penal ou crime com pena até 2 anos, ele tem por obrigação, antes de mostrar o caminho das pedras, eu fiz um destaque sobre autoridade policial exatamente pela polêmica que existe de quem deve ser considerado como autoridade policial, que teria essa missão da lavratura do TC ou TCO. Então, assim, a partir do momento que toma conhecimento, e a gente vai fazer comentário a respeito disso mais à frente. A partir do momento que a autoridade toma conhecimento, deve obrigatoriamente, nos crimes de ação penal pública e ação penal pública incondicionada, ou quando provocado, né, no caso da representação, ou provocado pela vítima, o representante legal nos crimes de ação privada, a incumbência primeira é exatamente a lavratura desse instrumento, que é um meio de persecução penal para infrações de menor gravidade. E ato seguinte, preenchido lá todos os elementos que caracterizam a prática da infração penal e a autoria, encaminhará imediatamente ao juizado especial criminal, com o autor do fato e a vítima. No começo ou melhor, na entrada em vigor da Lei 9.099, isso até ocorria. Então, atualmente, o que se verifica é exatamente a lavratura do TC ou TCO, e, posteriormente, o autor do fato comparece ao juizado especial e a vítima da mesma forma. Ato seguinte, a autoridade policial, conforme o caso, requisitará os exames necessários, exames periciais, por exemplo, no caso de lesão corporal, exame de corpo de delito. E dano, da mesma forma. Quando há vestígios necessários, se faz, no primeiro momento, realizar esse tipo de exame, por meio da polícia científica, que é a polícia técnica, que acompanha aí os trabalhos da polícia judiciária, e em especial da polícia judiciária, mas não necessariamente. Aí eu já estou entrando parcialmente no alcance aí do termo autoridade policial. A outra missão da autoridade policial nessa lavratura e atos seguintes se o autor do fato, o nome do acusado que se dá na Lei 9.099 é autor do fato. Então, não é acusado, não é indiciado, não é criminoso. Autor do fato foi o nome que a legislação deu. Se o autor do fato não for conduzido imediatamente ao juizado, colherá seu compromisso de a ele comparecer. Ou seja, se por alguma circunstância fica impossibilitada a autoridade policial de fazer essa condução imediata, que é o que ocorre na prática mais comum, o autor do fato deve subscrever um compromisso de comparecer no juizado especial.
Na época que eu atuava como polícia judiciária, nós tínhamos o controle da pauta num determinado dia da semana, na pauta da juíza lá, no caso, do interior lá de Goiás, em que estabelecíamos os horários durante o dia em que o autor do fato deveria comparecer lá no Juizado Especial Criminal. Então, isso é uma situação que ocorria numa cidade do interior, na capital é bem diferente. A capital comparece, toma conhecimento da informação para participar do processamento daquele caso, que é com a designação da audiência preliminar, e aí os atos seguintes, que não é o momento de nós discutirmos o processamento, tendo-se em vista que é matéria do processo penal 2. Pois bem, nos casos de violência doméstica, o juiz poderá determinar, por cautela, o afastamento do lar do autor do fato. Então, é uma medida complementar nesses casos. E a pergunta que se faz, e o mesmo para os casos, de ação penal pública plena, a condicionada e a privada, ou seja, as infrações penais devem ser tratadas em pé de igualdade nesta situação? É óbvio que não. Então, assim, tem que suprir a lacuna da permissão da vítima ou representante legal, seja na ação penal pública condicionada ou na ação penal privada, para que a autoridade policial possa desenvolver os seus trabalhos, possa desenvolver suas missões. E aí o termo circunstanciado, ou TCO, deve prever expressamente essa medida por parte de quem dê direito, né, da vítima ou representante legal, como eu disse. O que fazer quando há hipótese de flagrante? A partir do momento que a autoridade policial se depara com uma situação de flagrante, qualquer que seja a modalidade de flagrante delito, necessário se faz exatamente o quê? Lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. No entanto, é exatamente o mesmo procedimento para as hipóteses que não seriam flagrante delito. Agora, a particularidade que exige nos casos de flagrante é exatamente que o autor do fato se compromete a comparecer nos juizados especiais em dia e hora a ser determinado. A questão é exatamente se o autor do fato não quer comparecer. Ou seja, ele se recusa, mesmo indagado, o senhor se compromete a comparecer no dia e hora a ser designado lá no Juizado Especial Criminal para acompanhar o processamento desta causa. E aí, se a pessoa se negar, a autoridade policial deve lavrar o auto de prisão em flagrante delito. Exatamente, a recusa é uma condição para a manutenção, para a não lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Não quer dizer que a autoridade policial, com a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, não conceda, por exemplo, a fiança, a liberdade provisória com pagamento de fiança. Então, existe a possibilidade da autoridade policial, nos crimes, com certeza nos de menor potencial ofensivo, de arbitrar a fiança. Então, o autor do fato é colocado em liberdade. Mas só que existe o desgaste, existe a formalidade, existe o processamento do auto de prisão em flagrante delito envolvendo todos os atores. Seja os condutores do flagrante, sejam as vítimas, que deverão ser ouvidas, e ao mesmo tempo o acusado, testemunhas. Existe toda uma gama de atividades a serem trabalhadas que é muito minimizada com a lavratura simples do termo circunstanciado de ocorrência. Existe a polêmica, como eu falei, a respeito do termo autoridade policial, que é o que nós iremos comentar. Autoridade policial, legitimado ou legitimados? Quem pode ser considerado? Então, somente a Polícia Judiciária Civil, a Polícia Judiciária Federal, por meio do delegado de polícia? Ou não? Existem algumas outras autoridades. Nós observamos na prática, no Brasil como um todo, a possibilidade e a ocorrência realmente da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, lavrarem termo circunstanciado de ocorrência. Em Roraima, isso ocorre também? Sim, existe normativa que se aplica a respeito e vou fazer comentário delas.
Nós temos aí um posicionamento do ministro Gilmar Mendes no recurso extraordinários 593.727 de Minas Gerais, em que ele estabelece, por exemplo, a título de exemplificação, que os artigos 5º, incisos 54 e 55, artigo 129, 3º e 8º, e artigo 144, 4º, inciso 4º e parágrafo 4º da Constituição, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Nós iremos falar sobre a atuação do Ministério Público como órgão de investigação também. No entanto, esse julgado ele é interessante para afirmar exatamente a possibilidade de outra instituição, além da Polícia Judiciária, como tendo competência, vamos assim dizer, para a atuação na persecução, na investigação propriamente dita. Esse é um indicativo, nós temos vários outros permeados pelo Brasil como um todo, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tem um provimento, Tribunal de Justiça de Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Goiás e Roraima também. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais, ele estabeleceu o enunciado número 34, que, no sentido de, atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar. Então, aí é um consenso ao ponto de se configurar como enunciado aí aplicável aos juizados especiais. O Ministério Público Federal, por meio do parecer número 91.329 do ano de 2020, na ação direta de inconstitucionalidade 6201 do Distrito Federal, que está em andamento, ainda não foi julgada, ele diz o seguinte: face à ausência de ruptura do desenho constitucional relativo aos órgãos de segurança pública, artigo 144 da Constituição, não há inconstitucionalidade material nos artigos 1º e 2º do decreto 17.000, ou seja, essas duas normas são normas do estado do Piauí, que possibilitava a Polícia Militar de lavrar termo circunstanciado e foi impugnado o objeto dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Ministério Público Federal já se posiciona nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já está adiantado realmente nos julgados, já consolidando esse tema, dessa possibilidade, que a lavratura do termo circunstancial de ocorrência não seria uma missão precípua da Polícia Judiciária Civil ou da Polícia Judiciária Federal, diferente do inquérito policial. Mas é pacífico esse tema? Não, não é pacífico. Existem inúmeros artigos, inclusive disponibilizados para a turma, que tratam dessa temática. A pesquisa na internet facilita bastante o tema, então existem posicionamentos contra, favoráveis, da possibilidade, da impossibilidade, mas a realidade que nós observamos exatamente da lavratura por parte aí dessas instituições. Nós temos no âmbito regional o provimento conjunto do Tribunal de Justiça de Roraima e o Ministério Público de Roraima, é o provimento número 1 de 2020, de 23 de abril do mesmo ano, em que autoriza os juízes e promotores que atuam perante os juizados especiais criminais do Estado como um todo, de receber os termos circunstanciados lavrados por policiais militares. O Tribunal de Justiça de Roraima, a título de complementação, já tinha, por meio da sua presidência, lavrado um ato normativo que possibilitava não só a Polícia Militar, como a Polícia Rodoviária Federal, da lavratura do termo circunstanciado, e a Corregedoria do Tribunal de Justiça também isso ocorria, um ato deles. Agora foi chancelado de modo interinstitucional. Atualmente, a Polícia Rodoviária Federal também vem lavrando o termo circunstanciado de ocorrência, que vai além da competência, por exemplo, da Justiça Federal, mesmo que possibilite aí o trâmite perante a Justiça Estadual. E se for o caso de realização de perícia, o que o delegado de polícia deve fazer? A própria legislação já dá um encaminhamento: requisitar a realização da perícia. De quem? Do órgão competente ligado à Secretaria de Segurança Pública, geralmente Instituto de Criminalística, em todas as suas áreas, dependendo da natureza da perícia. O destinatário do termo circunstanciado de ocorrência, tal qual o inquérito policial, é o Poder Judiciário, muito embora quem promove ou não
a ação penal como órgão de acusação seja o Ministério Público nos casos de crime de ação penal pública, condicionada ou plena. Pode a autoridade policial instaurar inquérito policial ao invés de TC ou TCO? Não. Por quê? Porque a norma estabelece a obrigatoriedade da lavratura do TCO ou TC nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo. No entanto, faz-se a ressalva exatamente na perspectiva do delegado de polícia entender, aí no caso da instauração do inquérito tem que ser o delegado de polícia entender que aquele fato não está muito claro, exige uma diligência maior, uma investigação maior, porque pode ser uma infração mais grave do que aquela que foi apontada inicialmente. E aí ele poderia instaurar inquérito policial numa situação como essa? Poderia sim. Mas a partir do momento que os fatos estão claros da ocorrência da infração e a autoria, e é infração de menor potencial ofensivo, ele não tem outro caminho que não a instauração a lavratura do TCO. Se a autoridade policial não estiver convencida da materialidade ou autoria, pode continuar as investigações no termo circunstanciado ou TCO já instaurado? Essa é uma questão interessante, pelo fato exatamente de permitir, permitido a continuação da investigação no âmbito do próprio termo circunstanciado? Não, o termo circunstanciado é pronto e acabado. A partir do momento que a infração em si, ela fecha o cerco de todos os seus detalhes, de todo o seu contexto, que comprova materialidade, autoria, como exemplo, nós podemos observar que deve ser encaminhado imediatamente ao órgão do Poder Judiciário para o processamento regular, encaminhamento ao Ministério Público. No entanto, nós observamos exatamente que nas situações em que não se fecha, não se demonstra de forma perfunctória ou clara a ocorrência da prática da infração penal ou mesmo da sua autoria, é necessário se faz a continuação da investigação, mas não por meio desse instrumento, e sim convertendo o termo circunstanciado ou TCO em inquérito policial. É o meio mais adequado. O TC é só quando já tem todos os elementos que permitem o prosseguimento ali e a busca da eventual responsabilização. Mesmo sendo remetido para o Poder Judiciário, pode o TC ou o TCO retornar à autoridade policial para mais alguma diligência? Sim. A Lei 9.099 estabelece a possibilidade, em caso em que o Ministério Público se entender que deve oferecer denúncia, não tendo os elementos suficientes para oferecer denúncia, pode a autoridade policial exercer diligências complementares que não necessariamente implica na continuidade do TC ou TCO. Houve uma testemunha, se for o caso, junta um documento que esqueceu por algum motivo, ou algum relato, ou algum dado que seja importante para o processamento. Feito isso, aí tem um processamento perante o juizado especial sem maiores complicações. Até quando deve ser juntada a perícia requisitada? Então, não há processamento. O juizado especial tramita com audiência preliminar, conforme o caso, audiência de instrução de julgamento. No entanto, para o processamento propriamente dito, o oferecimento da peça acusatória do Ministério Público pré-audiência de instrução de julgamento é o momento ápice ali para a juntada da perícia. Então, não pode tardar a sua apresentação. Há relatório conclusivo? Não. No termo circunstanciado é dispensado o relatório. Vamos dizer, com base nos princípios da celeridade, da simplicidade, da informalidade, dispensa relatório. Então, é tão simples que não há necessidade de fazer tecer qualquer tipo de comentário, fundamentado ou não. Então, o próprio termo circunstanciado já seria o instrumento apropriado para exigir o processamento. Há indiciamento? Muito menos. Então, nos casos de infração de menor potencial ofensivo, não há que se falar em indiciamento. Indiciamento é um ato do delegado de polícia no âmbito da investigação policial denominada inquérito policial. Eu, vira e mexe, apresento algumas charges que eu acho bem interessantes, são muitas delas críticas em relação à realidade, mas é isso aí. Essa aí, por exemplo, mostra a impunidade, os efeitos da impunidade. Nos casos de inquérito policial e ação penal em curso, nós temos aí um julgado
do recurso extraordinário do ministro Marco Aurélio como relator, publicado no ano de 2015. Pena, fixação, antecedentes criminais, inquéritos e processos em curso, desinfluência. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Isso reforça a tese exatamente da inexistência de implicação do inquérito policial, do termo circunstanciado, na definição do montante da pena a ser aplicada contra determinado autor do fato, no caso dos juizados especiais criminais. De modo que essa implicação ela não afeta, por exemplo, aí eu acredito que seja um momento mais adequado, as imposições legais para aplicação de benefícios que seriam concedidos ao infrator. No âmbito do processo penal, em especial no juizado especial, nós temos a transação penal, nós temos a suspensão condicional do processo, nós temos os acordos de não persecução penal, instrumentos esses que, por exemplo, exigem lá a apresentação das propostas tendentes à aceitação desses benefícios por parte do autor do fato, do infrator, mas desde que ele não tenha sido acusado, não esteja respondendo a alguma investigação da prática de infração de menor potencial ofensivo pelo prazo de 5 anos. Então, existe uma vedação exatamente para esse fim. A partir do momento que aceita algum benefício, isso vai ser visto com maior claridade no processo penal 2, então, a partir do momento que aceita um determinado benefício, tem uma restrição pelo prazo de 5 anos. Se praticar a mesma infração, outra infração de menor potencial ofensivo, impede que nessa outra infração o autor do fato seja duplamente beneficiado, pelo menos até 5 anos. Passou 5 anos, aí encerra aí essa restrição. Ministério Público e Investigação Criminal. Existem as normativas, as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, número 181 de 2017 e a 183 também do mesmo ano. E todas elas estabelecem a possibilidade do membro do Ministério Público estabelecer formalmente mecanismos de investigação criminal. Então, assim, com base nessas normativas, nós podemos observar que o Ministério Público tem a possibilidade realmente de exercer a investigação criminal. Pautado no julgado que eu fiz a leitura do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, exatamente esse da parte de cima desse slide, falando da possibilidade de investigação do Ministério Público, ainda dita esse julgado que o Ministério Público pode exercer investigação criminal, mas só que controle. É sugestionado naquele julgado exatamente a necessidade de controle, e é o que estabelece aí, no âmbito do Ministério Público, as resoluções já mencionadas, está no presente slide. Os limites da investigação direta por parte do Ministério Público, e não indireta, porque indireta é outra instituição que está exercendo a investigação, como o delegado de polícia, por exemplo. O Ministério Público pode participar daquela investigação, indo na delegacia, acompanhando o oitivo de quem quer que seja, vendo que tipo de medida está sendo desenvolvida lá na investigação. Mas a investigação direta tem os limites, que foi a preocupação externada pelo Supremo Tribunal Federal naquele julgado. Primeiro, tem que ser excepcional e subsidiária a apuração, ou seja, deve ser levado em consideração que não é regra, e sim exceção à eventual atuação investigatória do Ministério Público no âmbito criminal. Segundo, prevalência da requisição da instalação de IP sobre a investigação ministerial. Então, a partir do momento que existe a possibilidade no âmbito do Ministério Público de requisitar a instalação de inquérito e ele mesmo investigar, deve prevalecer a requisição da instalação de IP. Condução da investigação até a conclusão. Então, não é de bom alvitre que inicie-se uma investigação por parte do Ministério Público, conduza-se até um determinado momento e depois junte tudo, requisita a instauração de inquérito policial. Necessário exatamente, de acordo com essa normativa, em resumo, evidentemente, concluir, ou seja, chegar até o final da investigação. Começou a investigar, tem que ir até o fim. Impossibilidade de bis in idem, ou seja, não pode implicar em dupla sanção, tripla sanção, em razão do mesmo fato, contra o mesmo autor.
Então, é impossibilitado, é uma nova forma aí que nós temos aí no ordenamento jurídico, ou seja, o Ministério Público tem a possibilidade de instaurar, por exemplo, procedimento de investigação criminal, chamado de PIC. Existe o roteiro, a forma, é acompanhada internamente pelos órgãos superiores da instituição e com todo o controle, tal qual o inquérito policial, só que quem desenvolve é o Ministério Público. Extremamente formal esse procedimento. E pode ser lavrado em infrações de menor potencial ofensivo? Não. Observância de princípios e regras que norteiam o inquérito policial. Então, na condução da investigação criminal por parte do Ministério Público, aqui nós não estamos falando de infração de menor potencial ofensivo, exatamente deve ser levado em consideração o que é aplicável ao inquérito policial, guardadas as devidas proporções, ser replicado no âmbito do procedimento de investigação criminal levado a termo pelo Ministério Público. Deve estabelecer um respeito ao marco legal da investigação criminal do Brasil, que é exatamente o quê? O cumprimento da Constituição, das garantias constitucionais, das normas infraconstitucionais aplicáveis em benefício do acusado, em benefício da sociedade. Então, o procedimento de investigação criminal a cargo do Ministério Público é extremamente formal. Então, hoje já não se discute essa possibilidade. Em casos excepcionais, o Ministério Público desenvolvia investigação, em todo controle efetivo. O Ministério Público já desenvolvia investigação de forma comum, prática, no âmbito da tutela dos interesses meta-individuais cíveis. Então, aí é comum, por exemplo, o inquérito civil já ser desenvolvido pelo Ministério Público. No âmbito criminal é uma novidade, ser estabelecido formalidades para a observância ali do Ministério Público na investigação. Um outro julgado envolvendo essa temática que eu destaco, me parece que é o mesmo, não é o mesmo julgado. Esse trata do HC 91.613, cujo relator é o mesmo, que é o Gilmar Mendes, mas o julgado é outro, do ano de 2012. E diz o seguinte: o poder de investigar do Ministério Público não pode ser exercido de forma ampla e restrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, inevitavelmente, direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela polícia ou pelo Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. O tema comporta e reclama disciplina legal, para que a ação do Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa dos direitos fundamentais. A atuação deve ser subsidiária em hipóteses específicas. Então, esse julgado norteia tudo que nós comentamos a respeito da possibilidade do membro do Ministério Público instaurar a investigação criminal. E o Judiciário? Investigação criminal. A notícia está em voga, vira e mexe fala, se reporta a esse tema. Aí nós temos uma matéria que foi divulgada aí, o título da matéria é Inquérito das Fake News. STF decide continuar a investigação que atinge aliados de Bolsonaro. Então nós temos algumas peculiaridades que são novidades, muito criticadas, existem artigos aí disponíveis para a turma, tratando da implicação que é o órgão do Poder Judiciário, que deveria estar à parte, que deveria estar inerte, deveria estar inerte no sentido de estar na expectativa da atuação das partes, em especial da investigação, ele próprio investigar e julgar a matéria em si é algo extremamente complexo. Nós observamos aí que desde a exposição de motivos do Código de Processo Penal isso já é rechaçado e cada vez mais os posicionamentos, em especial da doutrina, criticam exatamente essa possibilidade. Havia no âmbito da antiga lei de falência, que foi revogada, o inquérito judicial, o que foi banido há muito tempo, mas como é o Supremo Tribunal Federal, é quem dita as regras do que é constitucional e do que não é constitucional, ele está conduzindo aí sem maiores gravames. É o inquérito 4.871, em que apura ameaças contra os ministros do STF. O único que julgou contra foi o ministro Marco Aurélio. Dias Toffoli
ele se reporta justificando exatamente o seguinte: na época ele era presidente do STF. Trata-se de prerrogativa e de reação institucional necessária em razão da escalada das agressões cometidas contra o tribunal, seus membros e os familiares. Então, eu vejo juridicamente como preocupante esse posicionamento, né, em razão exatamente do distanciamento do órgão do Poder Judiciário em relação aos fatos praticados, sejam eles infração de qualquer magnitude, pequena, média, grande. Então, não é de bom alvitre na atual ordem jurídica nacional. Nós lemos, inclusive, o artigo aí, fazendo uma análise do artigo 3º do Código de Processo Penal a respeito dessa matéria. O órgão do Poder Judiciário teria que se manter à parte, distante realmente dessas questões, e em especial probatórias, como envolve aí a investigação. Como instrumentos importantes também, que de algum modo podem propiciar mecanismo de responsabilização penal, nós temos aí o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Então, do processo administrativo disciplinar, muito embora, e a sindicância também, muito embora tratem de infrações administrativas, essas infrações administrativas, a partir do momento que a comissão processante detecta também a prática de uma infração penal, deve encaminhar ao órgão do Ministério Público. Essa é uma exigência legal. É uma obrigação sob pena de responsabilidade pela omissão da comissão processante. Então, por exemplo, um membro do Ministério Público, a partir do momento que recebe toma conhecimento do PAD, tendo todos os elementos, ele pode já entrar com ação penal pública incondicionada, se for o caso, oferecer denúncia, ou dar o processamento devido que ele julgar mais adequado em relação a ao resultado da comissão processante, concordando ou não concordando. Outro exemplo que a gente cita é exatamente da comissão parlamentar de inquérito, cujo resultado, no âmbito da responsabilidade penal, também pode evitar a instauração de outros procedimentos, como inquérito policial, termo circunstanciado, mas são temas que fogem à disciplina, são só comentários que iremos fazer nesse momento. Esse tema é um tema novo que eu fiz pesquisa, eu achei importante estar mencionando agora, até porque cada vez mais nós observamos alterações processuais, alterações no direito como um todo. Então, esse é um tema que reputo como relevante para a discussão aí com a turma. Conceito e origem. O acordo de não persecução penal é exatamente a possibilidade que o órgão de acusação tem, exatamente por meio de um acordo, não buscar a persecução. Então, é como se fosse a mitigação dos efeitos do princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Então, nos casos em que o Ministério Público, nós iremos comentar as hipóteses, o Ministério Público pode oferecer esse acordo de não persecução penal e evita o processamento, condenação do acusado, se ele aceitar, e cumprir as condições estabelecidas. Foi incorporada também pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, com alteração aí com o artigo 28A no Código de Processo Penal. Antes, porém, dessa alteração legislativa, nós tivemos aí uma regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público, a regulamentação número 181 de 2017, que estabelece lá também um dos mecanismos de possibilidade do Ministério Público investigar criminalmente. Característica desse acordo: ele deve ser necessariamente escrito, firmado pelo Ministério Público, investigado e defensor. E o E está com destaque exatamente que o Ministério Público não pode necessariamente celebrar um acordo de não persecução penal com um investigado que não esteja acompanhado de advogado, defensor público. Necessidade de homologação judicial. O mesmo acordo feito fora de audiência, no âmbito de gabinete do Ministério Público, necessário se faz um encaminhamento ao órgão do Poder Judiciário para que ele efetivamente confirme que aquele acordo vai ter validade jurídica por meio da homologação, ou seja, ele dá a chancela, ele confirma, ele concorda ele ratifica os termos do acordo, se efetivamente considerar que está dentro dos padrões legais, constitucionais, etc.
O legitimado, como eu venho falando, é o Ministério Público, é o legitimado da propositura deste acordo. Os requisitos cumulativos do acordo de não persecução penal. Nós temos, não sendo caso de arquivamento, ou seja, se não existir nenhuma hipótese que enseja o arquivamento, como prescrição da pretensão punitiva, fato atípico, são situações essas que impedem esse acordo. Não tem sentido a realização desse acordo se é caso de arquivamento. Confissão formal e circunstancialmente, ou seja, o acusado ele deve confessar pormenorizadamente a prática da infração penal. Essa é uma condição que não tem como se abrir mão. Por quê? Porque é a própria legislação que está exigindo. Infração penal sem violência ou grave ameaça. Então, nos casos de infração penal com violência ou com grave ameaça, exclui a possibilidade da incidência desse benefício processual. Pena mínima inferior a 4 anos. Então, mesmo que o crime tenha pena menor do que 4 anos, mas tenha sido praticado por violência ou grave ameaça, não se aplica o benefício. Então, como são requisitos cumulativos, a pena mínima também tem que ser inferior a 4 anos, ou seja, se for de 4 anos a mais, exclui a possibilidade de aplicação desse benefício. Outro requisito, necessário ou suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então, tem que ser demonstrado ali no âmbito da investigação, no âmbito da análise por parte do membro do Ministério Público, que a apresentação desse acordo e a sua aceitação seja melhor para a reprovação e prevenção do crime diante daquele contexto do ato praticado. Nós vamos adentrar em algumas peculiaridades, algumas condições que o acusado tem que cumprir, entre as quais nós temos a reparação do dano. E essa imagem mostra aí o dano moral, o dano material, e o dano deve ser entendido genericamente. Então, nós temos condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Essa é a possibilidade. Então, posso somar mais de uma dessas condições ou serem alternadas. A primeira delas é exatamente a reparação do dano. Esse dano leva em consideração o ato praticado, a esfera de tutela jurídica violada pelo infrator. Ou restituir a coisa à vítima, por exemplo, no caso de furto, apropriação indébita, exceto impossibilidade, por exemplo, se perdeu, se destruiu a coisa, mas mesmo no caso de impossibilidade, pode-se, guardadas as devidas proporções, dar o equivalente. Pode-se discutir essa possibilidade por analogia. Por quê? Porque a norma não explica. Renunciar voluntariamente bens, direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto e ou proveito do crime. Então, deve estar formalmente assegurado que, por exemplo, os produtos apreendidos em poder do acusado, sejam contrabando, seja qualquer outro relacionado à prática da infração penal, que ele tenha adquirido como fruto do crime, ele deve-se estar formalizado exatamente a renúncia. Nós temos inúmeros casos de situações que podem ser aplicadas assim, veículos automotores, som, no caso de prática de poluição sonora, perturbação do sossego, nós temos barcos, qualquer outro tipo de produto, guardadas as devidas proporções, pode se enquadrar nessa possibilidade de renúncia. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas, pelo tempo da pena mínima, diminuída de 1 a 2 terços. Essa diminuição de acordo com a proposta do Ministério Público e a chancela do órgão do Poder Judiciário. Mas é uma possibilidade também dentro das condições a serem estabelecidas para o acusado. Prestação pecuniária à entidade pública e ou interesse social, mas deve ser preferencialmente aquelas de proteção dos bens jurídicos iguais ou semelhante aos lesados, que é objeto de tutela jurídica violado pelo infrator. Ou cumprir em prazo determinado, outra condição do MP, proporcional e compatível com a infração penal. Então, o rol é exemplificativo. Nessa situação, do último inciso, o quinto,
permite extensivamente colocar situações que sejam adequadas, de acordo com o caso concreto, a serem propostas aí para o investigado. No entanto, é proibido, é vedado o acordo se naquele caso concreto é cabível transação penal, ou seja, nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo, que permite o cabimento de transação penal, exclui-se a possibilidade da incidência do acordo de não persecução penal. Se o acusado é reincidente ou existe prova que indique conduta criminal habitual, reiterada, profissional, exceto as infrações penais consideradas como insignificantes praticadas anteriormente. Então é interessante observar que esse insignificante não quer dizer necessariamente o princípio da insignificância, a excluir a responsabilidade penal. Não é isso. São as infrações consideradas menos relevantes, como se fossem aquelas de menor potencial ofensivo. Poderia ser um obstáculo? Nesse caso, não. Insignificância, a leitura que eu faço é exatamente nesse sentido. Sido beneficiado nos 5 anos, aí eu fiz um comentário a respeito, nos 5 anos anteriores, de acordo de não persecução penal, transação penal e ou suspensão condicional do processo. Nos crimes de violência doméstica familiar ou praticados contra a mulher pela condição feminina. São situações que vedam expressamente a possibilidade deste acordo. E o caminho das pedras, o procedimento a ser seguido? O juiz, a partir do momento que toma conhecimento do acordo de não persecução penal, designa uma audiência, ou seja, faz uma audiência com o acusado e defensor para verificar se aquele acordo foi voluntária a sua aceitação e se o acordo é legal. Então, não exige necessariamente a participação do Ministério Público nesse momento. Então, como a própria lei não é omissa a respeito, e como a objeto de indagação do juiz um deles é em relação à voluntariedade, nada melhor do que a ausência do Ministério Público nesse momento. E se o juiz não concordar? Se ele não concordar, ele pode devolver os autos para o órgão do Ministério Público poder, se entender que é o caso, reformular sua proposta. No entanto, se o juiz novamente recusa a proposta e não homologa, ele devolve ao Ministério Público para, conforme o caso, a complementação das investigações e o oferecimento da denúncia. No particular da homologação, da ratificação ou concordância do juiz em relação à proposta, o acordo que foi aceito com o acusado e seu defensor, a devolução dos autos ao Ministério Público para início da execução perante o juízo de execução penal. Então, o juízo que acompanha o cumprimento do acordo de não persecução penal homologado é o juízo de execução penal, está lá na lei expressamente. Intimação da vítima da homologação e descumprimento. Então, uma outra exigência, uma inovação como respeito à vítima, exatamente a exigência de que a vítima, na ocorrência desses acordos, deve ser intimada, deve ser comunicada a ela que aquele caso da qual ela foi vítima foi objeto de acordo de não persecução penal que restou homologado pelo órgão do Poder Judiciário. E se há descumprimento dessa medida, da mesma forma a vítima tem que ser cientificada. No entanto, após aceito e homologado e o infrator, diante daquelas condições estabelecidas, ele descumpre uma ou mais das condições estabelecidas, já sendo redundante, o Ministério Público comunicará ao juízo para rescisão e oferecimento de denúncia. O Ministério Público tem por obrigação estar acompanhando o cumprimento, muito embora tramite no juízo de execução penal. E, conforme o caso, pode, junto ao oferecimento da denúncia, propor o sursis processual ou suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. Como faz parte do processamento do Juizado Especial Criminal, nós não iremos tratar nesse momento no processo penal 1, e sim deve ser matéria do processo penal 2, que envolve processamento. Em caso de cumprimento do infrator do acordo, em relação ao acordo, não constarão da folha de antecedentes criminais ou certidão de antecedentes criminais.
CAC, exceto até 5 anos para impedir novo acordo de persecução penal, transação penal e ou suspensão condicional do processo. Também envolve o quê? A decretação da extinção da punibilidade pelo juiz da execução. Então, é uma consequência imediata do cumprimento. Recusa do MP em propor. É uma situação interessante ser mencionada, exatamente isso. A partir do momento que o órgão do Poder Judiciário entende que é o caso da apresentação de proposta e o membro do Ministério Público entende que não, o investigado poderá requerer ao juiz a remessa ao órgão superior da instituição, à semelhança do que nós já comentamos do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, nós observamos, analisando até essa imagem, que é importante, dependendo do instituto, dependendo da situação do caso concreto, uma análise pormenorizada da incidência ou não dos institutos aplicáveis em relação aos benefícios criminais, em relação à forma de investigação criminal a ser desenvolvida, quem seria o seu legitimado. Essa é uma perspectiva interessante de nós analisarmos. Então, tem que se peneirar realmente quem faz uso ou quem não faz jus ao benefício de persecução penal. Antes de entrar no tópico seguinte, um ponto que eu acho importante mencionar é em relação ao... Uma situação que ia passar batido, mas me recordei, que eu tinha por intenção de mostrar, esse provimento conjunto entre o Tribunal de Justiça e o Ministério Público de Roraima. E nesse provimento estabelece, eu vou estar disponibilizando esse material, esse provimento estabelece a necessidade, por meio dos considerandos, a justificativa da sua existência. E aí leva em consideração exatamente os aspectos aplicáveis à Lei 9.099, a possibilidade da atuação da Polícia Militar nesse contexto, posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, é interessante nós observarmos exatamente que existe manual específico que trata dessa possibilidade junto ao Conselho Nacional de Justiça, e um ponto bem relevante é em relação, nesse considerando, que permite aí, por meio de um ato também do Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público Estadual, que é o termo de cooperação número 1 de 2015, em que a Polícia Rodoviária Federal passou a ter essa incumbência da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência no âmbito de suas responsabilidades rodoviárias, vamos assim dizer. E uma outra justificativa que eu faço menção, sem delongar sobre o tema, é que estabeleceu-se como um mecanismo que a atividade, que a lavratura pelos policiais militares durante a atividade de policiamento ostensivo permitirá à Polícia Civil mais tempo para as investigações judiciárias de maior complexidade. Isso é interessante porque a Polícia Militar, a partir do momento que atuava em determinada ocorrência, já lavrava rotineiramente o boletim, o ROP, que é o relatório de ocorrência policial. Acho que é isso mesmo, relatório de ocorrência policial, que é o ROP. Então, o ROP em si, um ROP melhorado seria exatamente esse termo circunstanciado. Já existe atualmente em discussão o formato que será este termo circunstanciado da Polícia Militar. Óbvio, com qualificação, capacitação dos seus membros e, ao mesmo tempo, o compartilhamento de ações, de medidas, de situações que exigem a análise mais detida pelo profissional lá de segurança pública, que vai efetivamente subscrever esse documento e remeter para o órgão do Poder Judiciário, o Ministério Público, em relação à prática das infrações de menor potencial ofensivo. Então, esse provimento estabelece o modus operandi da ocorrência e processamento aí do termo circunstanciado de ocorrência. Como eu disse, vou estar disponibilizando o material para a turma se deleitar aí com mais um tema. Ok? Pois bem, outro tópico novo na disciplina, que eu acrescentei nessa reanálise para apresentação das aulas, que eu
entendo como muito relevante, é a Lei 13.869, que estabeleceu os parâmetros do que considera abuso de autoridade, revogando a norma anterior que se aplicava sobre o tema. Então, nós temos hoje, e aí foi objeto de muita discussão, e ainda é objeto de muita discussão, e farei a análise, a discussão em relação a alguns pontos extremamente importantes. Por exemplo, é considerado como abuso de autoridade decretar medida de privação manifestamente ilegal ou dentro de prazo razoável. Então, é uma exigência aí, desculpa, é medida de privação manifestamente ilegal ou dentro de prazo razoável deixar de, no caso do magistrado, relaxar a prisão manifestamente ilegal. Lá na audiência de custódia é uma situação que se encaixa aí e ele não relaxar a prisão. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, ou de conceder liberdade provisória manifestamente cabível. Deferir liminar ou HC manifestamente cabível. Então, o juiz está sujeito aí a ser responsabilizado por abuso de autoridade. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Então, existem inúmeros casos que sujeitam aí as autoridades constituídas, em especial órgão do Poder Judiciário, Polícia Judiciária, membro do Ministério Público, tá lá outros exemplos. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante ao juiz no prazo legal. Então, não leva em consideração as peculiaridades, a dificuldade, a ausência de elementos físicos até, de gente que possa permitir essa comunicação mais efetiva nos lugares mais distantes. Nós estamos falando de um país continental em que muitas complicações podem ocorrer. Então, aí cabe à autoridade policial que lavra o auto de prisão em flagrante delito justificar esse atraso. E aí cabe ao órgão do Poder Judiciário e o Ministério Público analisar se essa justificativa procede ou não. De comunicar imediatamente a execução de prisão temporária preventiva ao juiz que decretou. Então, quem vai dar cumprimento deve comunicar. A prisão de qualquer pessoa ou local onde se encontra a família ou pessoa indicada. Essa é uma exigência da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Então, tem que ser comunicado. Em especial do auto de prisão em flagrante delito, mas também nas outras hipóteses de prisão temporária, prisão preventiva. Entregar ao preso em 24 horas a nota de culpa. Nota de culpa é exatamente o desfecho do auto de prisão em flagrante delito, que é o documento pelo qual deve ser devidamente assinado pela autoridade policial, que subscreveu o delegado de polícia. Lá está o motivo da prisão, que foi o prato praticado, são relatos dos condutores, as testemunhas, com seus dados pessoais, e a justificativa do porquê ele foi autuado em flagrante. Então, isso tem que ser entregue sob pena, inclusive, de nulidade. Mediante alvará de soltura, prolonga a execução de pena privativa, prisão temporária, preventiva, medida de segurança ou internação. Então, são muitos os casos aí que sujeitam as autoridades à responsabilização penal. Constranger preso mediante violência, grave ameaça ou a redução de sua capacidade de resistência, como, por exemplo, ele é algemado, ele de algum modo imobilizado, a exibir-se ou ter seu corpo por parte exibida à curiosidade pública. Então, nós, na internet, é muito comum observar situações dessa natureza. Submeter a situação vejatória, constrangimento, produzir prova contra si mesmo ou terceiro. Aqui já confirma exatamente o princípio da proibição da autoacusação. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que deve guardar segredo, em razão da sua função, ministério, ofício, profissão, no caso do padre, por exemplo. Prossegue com o interrogatório, vale para o juiz, vale para o delegado, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Então, é indagado no âmbito, nós iremos falar sobre isso na prova, é indagado ao acusado se ele quer responder voluntariamente às indagações feitas pela autoridade policial ou judicial, e se ele quiser manter o sigilo, o silêncio, esse silêncio deve ser respeitado. Também prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado defensor.
E mesmo assim o interrogatório é feito sem a presença da assistência técnica de um profissional do direito. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso na captura, lá no momento da prisão, ou durante a detenção, ou mesmo no interrogatório. Está sujeito a crime, tem penas lá, e as penas vão até 4 anos de detenção, geralmente. Submeter preso a interrogatório policial durante repouso noturno, salvo flagrante, ou, se assistido, consentir. Então, a única possibilidade é exatamente fora do repouso noturno, se o acusado assistir acompanhado de advogado, por exemplo, né? Não sendo flagrante, evidentemente. Então, tem que se respeitar, é algo novo, isso é óbvio que muito questionável em relação a essa situação, mas aí está muito claro esse posicionamento. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso ao juízo para apreciação. O preso ele pode questionar a forma que está sendo tratado ali na prisão ou na cadeia pública, as condições da prisão, ele pode reclamar, inclusive, da prática de abuso de autoridade, e a autoridade ali, naquele momento, que qualquer que seja ela, independente de ser delegado de polícia ou não, deve efetivamente facilitar a comunicação ao juízo dessa reclamação, se for o caso. O juiz que, ciente do impedimento e ou demora, deixa de tomar providências a sanar, ou não sendo competente, deixa de enviar o pedido. Por exemplo, no mesmo caso da reclamação, ele tarda em prestar a resposta jurisdicional, ou entendendo que aquela matéria não é de sua competência, deixa de comunicar a quem o seja para decidir a respeito do pedido. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso com o advogado, ou dele entrevistar-se com o advogado reservadamente em prazo razoável, antes da audiência judicial, e sentar-se, inclusive, ao lado do advogado ou defensor, e de comunicar-se com ele durante a própria audiência, salvo no momento do interrogatório ou nos casos de videoconferência. Nós temos outras possibilidades, como manter presos de ambos os sexos na mesma cela, criança e adolescente com maior também. Nós já tivemos casos concretos que gerou responsabilização de juíza lá no estado do Pará em relação a essa temática. Invadir clandestina e ou astuciosamente ou a revelia do ocupante, imóvel alheio, dependências ou permanecer sem determinação judicial ou fora da lei. Por exemplo, no caso de flagrante, tem que ter bastante cuidado para entender que é o caso efetivamente flagrante para permitir a entrada, seja de dia, seja de noite. Nesse caso desse artigo, fala inclusive durante o dia, se não tiver autorização judicial ou mesmo acobertado aí pela própria legislação. Coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear acesso a imóvel e ou dependência. Então, qualquer tipo de coação nesse sentido está sujeito à responsabilização. Então, a autoridade pública, no exercício de suas missões, em especial as autoridades policiais, deve ter cuidado com todas essas implicações da nova lei de abuso de autoridade. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas. Então, a própria lei de abuso de autoridade estabeleceu um marco temporal para a realização dessas medidas, que antes era comum as decisões serem diversas em relação ao momento do cumprimento. Quer dizer, até que horas durante o dia, a partir de que horas pelo período matutino. Então, as decisões ele estabelecia 18 horas, 21 horas, 20 horas. Era muito irregular essa percepção. No entanto, a lei de abuso de autoridade estabeleceu como marco 21 horas, até 21 horas, ou antes. Desculpa, pelo período matutino, antes das 5 horas da manhã não pode. Geralmente a Polícia Federal, por exemplo, exerce suas atividades no cumprimento de busca e apreensão a partir das 6 horas da manhã. A exceção desta peculiaridade é exatamente
para prestar socorro ou havendo fundados indícios de flagrante delito ou ocorrência de desastres. São situações que permitem a invasão, entre aspas, de domicílio, lar, residência, local de habitação, qualquer nomenclatura que se dê para ambiente que pertença a alguém, de algum modo. Inovar artificiosamente em diligência ou investigação, processo, o estado de lugar, coisa, pessoa, para eximir-se de responsabilidade civil, administrativa, inclusive penal, ou para responsabilizar ou agravar criminalmente alguém, ou omitir dados e informações que divulga incompletos para desviar o curso da investigação. Então, de alguma forma, isso visa coibir aquela situação em que o agente de segurança pública, a partir do momento que constata uma infração, ou ele quer prejudicar alguém, ou ele mesmo pratica, de algum modo quer atravancar, atrapalhar o curso da investigação, ele pode ser responsabilizado também pela prática de abuso de autoridade, fora os outros crimes que eventualmente tenha praticado. Constranger, mediante violência ou grave ameaça, funcionário de instituição hospitalar a admitir para tratamento pessoa morta, para alterar local e ou momento de crime, prejudicando a apuração. Então, essa é uma situação bem interessante, de casos concretos que evidentemente ocorreram, que alicerçava essa possibilidade legal. No caso de obter prova em investigação e ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, ou faz uso desta prova em desfavor de acusado, sabendo da sua ilicitude. Requisita a instauração e ou instaura procedimento investigatório, penal ou administrativo, a falta de qualquer indício da prática ilícita. Então, no caso, por exemplo, do Ministério Público, que requisita a instauração de inquérito policial, ou ele mesmo instaura, ou o delegado de polícia instaura de ofício alguma investigação, necessário se faz exatamente a existência de elementos mínimos suficientes da prática ilícita para exigir, para suprir e evitar alguma responsabilização nesse sentido. A exceção que se dá exatamente quando se tratar de sindicância e ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Então, nesses casos, deve-se fundamentar essa justificativa. Divulgar gravação, trecho, sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade ou ferindo a honra do investigado. É muito comum nas operações, nas macro-operações que ocorrem em nível nacional, inúmeros questionamentos relacionados ao comportamento da autoridade que, de algum modo, divulga informações, dados, matérias relacionadas à prática da infração e seu autor. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo para prejudicar alguém que seja acusado. Dar início à perseguição penal, civil, administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem quer que seja no âmbito da investigação, seja no âmbito da propositura de alguma ação civil pública, ação penal, ou mesmo na administração, a instalação de PAD, sindicância administrativa, sem a devida fundamentação. Ou contra alguém que sabe efetivamente que é inocente. Estender injustificadamente a investigação em prejuízo do acusado. Negar ao interessado, advogado, essa situação do artigo 31 é interessante também, porque existem casos, eu conheço alguns, em que alguns investigados foram prejudicados em promoções, investigados ligados ao poder público, foram efetivamente prejudicados em razão da demora na investigação, no desfecho da investigação, no processamento como um todo, e depois foi julgado aí, prescrito o caso e em si o prejuízo foi instalado na vida do infrator, que não tinha responsabilidade a gerar alguma sanção do Estado. Naquele caso concreto, não tinha. Negar ao interessado, advogado, acesso aos autos da investigação preliminar, termos circunstanciados de ocorrência,
ocorrência, inquérito policial, ou outra investigação penal, civil, administrativa, de qualquer autoridade que seja, qualquer instituição, ou impedir a obtenção de cópias. Exceção: acesso a peças de diligências em curso ou que indiquem diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Então, o marco desse ponto é exatamente a juntada dentro dos autos. A partir do momento que se juntou, deve obrigatoriamente, a requerimento, fornecer essas informações, mostrar os autos, permitir a extração de cópias, escanear documentos. Já acompanhei casos em que foi solicitado que o documento fosse escaneado dentro do próprio Ministério Público. Nós temos aí como abuso de autoridade também exigir informação e ou cumprimento de obrigação de fazer e ou não fazer, sem expresso amparo legal. Nós temos aí o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que fala o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Se houver alguma exigência em sentido contrário, pode ser configurado exatamente o que? A prática de abuso de autoridade. É um ponto novo também. Esse slide é bem interessante, ele fala sobre o projeto de abuso de autoridade na época, mas aí a menção é exatamente a seguinte: de um lado, o órgão do Poder Judiciário falando que vou mandar prender você. Do outro lado, o acusado falando, cuidado, senão eu é que vou mandar prender você. Então é bem interessante aí nesse paralelo e em cima do tema que nós estamos discutindo. Considera-se abuso de autoridade também a quem utiliza cargo ou função para se eximir de obrigação legal e ou obter vantagem e ou privilégio indevido, como, por exemplo, na carteirada, na autoridade. Você sabe com quem, entre aspas, você sabe com quem você está falando? É muito comum nós observarmos na mídia. Teve um caso aí recente do desembargador lá no município de Santos, que não só foi descortês, mas ele atacou a imagem, a função profissional lá do guarda civil. No caso de decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros exacerbadamente superiores ao valor estimado para a satisfação da dívida e, ante demonstração que está excessivo realmente a sua decisão, ele não corrigir. Isso é aplicável ao juiz. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo que requereu vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar julgamento. Então, é uma situação clara envolvendo qualquer área, não só penal. Então, aqueles que tenham processo em andamento no âmbito de órgãos colegiados, tribunais, órgãos administrativos, se for configurado quem quer que seja que requereu essa vista, está sujeito à responsabilização pela prática de abuso de autoridade. E nós temos aí, por último, antecipar na investigação, por qualquer meio, atribuição de culpa, antes da conclusão e formalização da acusação. Então, era muito comum nós observarmos, em especial na mídia, algumas autoridades que imputavam a responsabilidade contra quem quer que seja, sem antes ter formalizado, ter feito o indiciamento, ter apresentado a ação penal, ação civil pública, acusado formalmente alguém. E aí está sujeito à prática de as penas combinadas em relação à prática de abuso de autoridade.